Olá a todos, eu sou a professora Mariana Félix, da disciplina de Mecanismos de Agressão e Defesa, da parte de Microbiologia. E hoje eu vou falar sobre os fungos tóxicos e as intoxicações. As intoxicações fúngicas podem ser classificadas como micetismo ou micotoxicose. Nos dois quadros clínicos, são envolvidos a ingestão de toxinas, ou seja, de moléculas, substâncias tóxicas produzidas por fungos. O micetismo fúngico é provocado pela ingestão do fungo em si, normalmente um cogumelo tóxico, contendo então substâncias denominadas toxinas, que podem provocar diversos quadros clínicos. O micetismo pode ser classificado em micetismo faloidiano, micetismo nervoso ou muscarínico, micetismo gastrointestinal, micetismo inconstante e micetismo cerebral. Micetismo faloidiano é ocasionado por ciclopeptídeos tóxicos, como as falotoxinas e amanitinas, encontrados no gênero Amanita, principalmente Amanita pallidis e Amanita verna. São responsáveis por 50 a 90% dos envenenamentos graves ou mortais provocados por cogumelos. O período de latência varia de 6 a 8 horas e o quadro clínico consta de distúrbios gastrointestinais, alterações hepáticas, perturbações neuropsíquicas, distúrbios hidroeletrolíticos e morte. Micetismo nervoso ou muscarínico é produzido por toxinas muscarínicas ou muscarina e muscardina, que atuam somente na Amanita muscaria. O início dos sintomas ocorre geralmente de 15 a 30 minutos após a ingestão do cogumelo, consistindo em vômitos, diarreia, sudorese intensa, cólicas intestinais, salivação, dispneia e convulsão. Geralmente esse tipo de intoxicação não é muito grave e raramente leva a óbito. Micetismo gastrointestinal é bastante frequente e apresenta 3 modalidades de distúrbios: benigno, mais ou menos grave e mortal. Vários são os fungos causadores dessa intoxicação. Micetismo inconstante, ocasionado pela monometilhidrazina, MMH, toxina que, após período de latência entre 6 a 12 horas, produz um quadro clínico que consta de fadiga, dor de cabeça, dor abdominal, frequentemente acompanhada de diarreia e vômito. Micetismo cerebral, determinado por cogumelos que afetam o sistema nervoso central, pertencentes principalmente aos gêneros Psilocybe, a espécie Psilocybe mexicana, e Amanita, a espécie Amanita muscaria. Em geral, os agentes de micetismo cerebral são denominados fungos alucinógenos, pois apresentam como principal características quadros de alucinação. Micotoxicoses. Micotoxicoses são intoxicações provocadas pela ingestão de alimentos contaminados por micotoxinas, produzidas por fungos microscópicos não comestíveis. Diferente do micetismo, o micetismo normalmente é provocado pela ingestão do cogumelo, fungo macroscópico. Já a micotoxicose, o fungo pode não estar presente. Normalmente são fungos microscópicos que contaminaram alimentos com as toxinas. Alguns autores estimam o número de espécies fúngicas existentes entre
100 mil a 250 mil, das quais somente 200 têm a capacidade de produzir micotoxinas. 30 delas efetivamente são responsáveis por quadros micotoxicológicos. As principais espécies fúngicas produtoras de toxinas pertencem aos gêneros Aspergillus, representado na figura 1, Penicillium, na figura 2, Fusarium, representado na figura 3, Clavíceps, representado na figura 4, mostrando aqui essas canoinhas mais enegrecidas que contaminam o trigo, Phytomyces, Myrtocium, Stachybotrys, Phoma e Alternaria. As espécies são, em geral, ubiquitárias, que fazem parte do ambiente, muito comum. E dentro da subdivisão Deuteromicotina, a classe Iphomicetes alberga o maior número de representantes. O desenvolvimento dos fungos toxigênicos e a produção de micotoxinas são dependentes de diversos fatores, dos quais temperatura, umidade e tipo de substrato são os mais importantes. Dependendo dos teores de micotoxinas ingeridas ou injetadas, 4 tipos básicos de toxicidade são verificados: agudo, crônica, mutagênica e teratogênica. O efeito agudo mais frequente é a deterioração das funções hepática e renal, fatal em alguns casos. Entretanto, algumas micotoxinas agem primariamente interferindo na síntese proteica, produzindo dermonecrose e imunodeficiência extrema. Outras são neurotóxicas, ou são chamadas de neurotoxinas, e, em baixas concentrações, podem ocasionar tremor nos animais. O efeito crônico de muitas micotoxinas é a indução de câncer, principalmente no fígado. Algumas interferem na replicação do DNA e, consequentemente, podem produzir efeitos mutagênicos e teratogênicos. Mutagênicos é que induz mutações no DNA. Essas mutações podem levar a célula somente à morte, podem provocar mutações silenciosas que não alteram em nada, ou podem provocar mutações que vão levar essa célula a se multiplicar indefinidamente. Neste caso, são também chamadas de mutações teratogênicas, porque influencia no ciclo celular da célula e estimula a célula a se transformar numa célula neoplásica. O ergotismo é um tipo de micotoxicose e levou a óbito grande número de pessoas na Europa no último milênio. A moléstia foi associada ao consumo de pão preparado com farinha de centeio e outros grãos de cereais contaminados com Clavíceps purpura e Clavíceps paspali. A chamada aleucia tóxica alimentar foi responsável pela morte de pelo menos 100 mil pessoas na Rússia. A ata, chamada aleucia tóxica alimentar, foi proveniente de consumo de alimentos processados com cereais, trigo em centeio, cobertos por espessa camada de neve. Lá, eles estavam contaminados por fungos como Fusarium sporotrichoides e Fusarium poi. Em 1960, foi observado que o fungo Aspergillus flavus era produtor de substâncias tóxicas denominadas aflatoxinas, Aspergillus flavus toxic, produzidas também pelo Aspergillus parasíticos. As variações na molécula permitem caracterizar uma dezena de compostos. As principais são aflatoxinas B1, B2, G1 e G2,
São classificadas assim segundo as fluorescências emitidas: B de blue, azul, G de green, verde. As aflatoxinas M1 e M2 são metabólitos secundários que aparecem no leite das vacas alimentadas com rações contaminadas. Na atualidade, a aflatoxina B1 é o composto com maior atividade carcinogênica que se conhece. Esse slide contém as referências das figuras utilizadas anteriormente para demonstrar os fungos. Figura 1 do Aspergillus, figura 2 do Penicillium, figura 3 do Fusarium e figura 4 do Clavíceps. Micetismo e micotoxicose são intoxicações alimentares provocadas pela ingestão de toxinas fúngicas, toxinas produzidas por cogumelos ou fungos microscópicos que contaminam alimentos. No entanto, não são os únicos quadros clínicos provocados pelos fungos. Existem também as micoses, as quais são infecções provocadas pelo crescimento e proliferação dos fungos no interior dos nossos tecidos. O próximo vídeo, então, será sobre as micoses.